Então vamos lá, diz o ditado, quem sabe faz ao vivo. Vamos começar então com a nossa aula ao vivo e a cores. Crime consumado e tentativa, né? Aí os nossos contatos do Facebook e do Twitter, para você dar uma tuitada lá, vamos lá. Vamos começar com o conceito. Disse o crime consumado, aquele que realizou todos os elementos do tipo, quando se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, crime consumado é aquele que estão preenchidos todos os elementos do tipo penal. Então, a pessoa que pratica um homicídio, para ser consumado, ele tem que matar alguém, a pessoa tem que morrer. Na lesão corporal, tem que haver ofensa à integridade física da pessoa. No dano, tem que haver a inutilização do objeto. E assim eu tenho o crime consumado como aquele em que se reúne todos os elementos de sua definição legal. Tá? Nós já vimos em Lei Penal no Tempo e no Espaço, mas não custa nada a gente ver de novo, o iter criminis, ou o caminho do crime. Regra geral, o caminho do crime está dividido em cogitação, preparação, execução e consumação. Vamos repetir de novo. Cogitação, preparação, execução e consumação. A cogitação é a parte do caminho do crime em que o agente está pensando em praticar o crime. Então ele chega e diz, vou matar uma pessoa, vou subtrair uma coisa, vou danificar um objeto, vou me apropriar de um bem da administração pública. Eu tenho então uma cogitação. Em regra, não existe aqui comportamento punível, não há conduta nem fato típico. É o que eu explico para vocês. Se vocês ficarem presos com uma loura, imagine uma loura gostosona, 1,90 m, olhos azuis, 500 mililitros de silicone, você fica preso com a loura, um fio dental dentro do elevador. Você pode até ter pensamentos libidinosos com a loura, mas se você não executar nenhum desses pensamentos, você não responde por nada, porque o pecado fica só no pensamento, né? Bom, a outra questão é a preparação. A preparação é a segunda parte do caminho do crime. Consiste na prática de todos os antecedentes necessários ao início da execução. Então, preparação, o cara vai numa loja comprar arma. Preparação, o cara vai numa loja e compra uma faca. Tempo para intervalo comercial. Bom, então você sabe que o cidadão tem que se preparar para praticar aquele crime, né? Ele faz contatos com o traficante para receber aquela droga. No furto, ele pega uma gazua para ajudar a arrombar a casa onde ele vai subtrair as coisas. Se é o roubo, ele vai adquirir uma arma para usar aquela arma para praticar, mediante grave ameaça ou violência, aquela subtração. Então, a preparação também, em regra, não há fato típico e não há conduta punível. Todavia, nós já vimos em outra aula, eu queria ressaltar aqui, que a preparação ela será punível também quando, em pequenas hipóteses de crimes no Código Penal. Exemplo, nós temos aí o maquinismo. Se você adquire uma máquina para falsificar moeda, mesmo que você não tenha falsificado nenhuma cédula, essa falsificação de moeda, ela é maquinismo. E esse maquinismo, ele é uma preparação. Repare que você não praticou nenhum ato executório, você está adquirindo a máquina. Muito bem. O outro maquinismo é o maquinismo da droga. Você compra uma máquina para embalar droga, para fazer aqueles pacotinhos de droga, para poder vender a droga. Mesmo você não praticando nenhum ato, só o fato de você ter adquirido a droga está se preparando para
fabricar a droga ou empacotar a droga, aquele maquinismo já conta e já pune a preparação. Mas eu quero deixar bem claro que, em regra, não há fato típico, não há conduta punível. Diga lá, Ud, nosso diretor, Woody Allen, por favor. Preparação seria tentativa? Não, agora sim nós vamos, a preparação não é tentativa. A tentativa, ela começa aqui. Ela começa na execução. A tentativa começa com um ataque ao bem jurídico. Começa a existir aqui o fato típico. Então, no caso do homicídio, como ele começa a disparar a arma, no caso da lesão, quando ele começa a dar a facada, no caso do peculato, quando ele começa a se apropriar daquele bem da repartição pública, no caso do furto, quando ele começa a subtrair a coisa. Nessas condutas, eu tenho o início dos atos de execução e, consequentemente, eu tenho a tentativa, se eu não conseguir furtar, se eu não conseguir danificar, se eu não conseguir subtrair, se eu não conseguir me apropriar, tá? Mas aqui, na execução, é que começa a punição. Não se pune a cogitação, não se pune a preparação em regra, salvo raríssimas exceções, e só vai se punir a conduta a partir da execução. E, lógico, se punirá também a partir da consumação, que é a realização de todos os elementos do tipo. A retira a vida de B. A subtrai coisa ali, a móvel de C. A lesiona D. A danifica um bem de Z. A ameaça X. E assim sucessivamente, tá? Exaurimento. Nós já tivemos oportunidade de conversar sobre o exaurimento. E nós falamos que numa situação mediante sequestro, um rico empresário sai da sua casa e, ao sair da sua casa, então, ele é abordado por dois sequestradores que colocam ele no carro e o levam para uma favela. E lá na favela se liga então para a mulher dele e diz: olha, minha senhora, seu marido foi sequestrado e nós queremos $1 milhão ou $1 milhão para... $1 milhão hoje é pouco, né? Tem que ser $1 milhão mesmo. Está desvalorizado. Mas eu quero esse dinheiro para poder a senhora ter o seu marido de volta. A partir desse momento, a extorsão mediante sequestro está consumada. Todavia, eu expliquei para vocês que quando ela paga esse valor, esse pagamento é o exaurimento do crime, ou pós-factum impunível. Então, o exaurimento é a prática de um fato posterior à consumação, ou seja, ela pagou depois que o crime estava consumado. Quando foi que o crime se consumou na extorsão mediante sequestro? Na hora em que o sequestrador ligou para ela e disse: olha, teu marido está aqui no cativeiro, a gente quer $1 milhão. Bom, esse fato é irrelevante para a configuração da figura típica. Por quê? Porque a extorsão mediante sequestro já estava configurada. Ou seja, na hora que o sequestrador ligou, já estava configurado, o crime já está configurado, já está consumado. Ele influencia somente na aplicação da pena, na fase de fixação da pena. Por que, professor Franklin? Porque, gente, nós temos que ter em mente o seguinte: um sequestro em que o cidadão é sequestrado e que os sequestradores não recebem o dinheiro, tem uma pena X. Mas se os sequestradores receberem o dinheiro para o resgate daquela pessoa, a pena deles vai ser Y, ou seja, a pena vai ser diferente. A pena será mais grave, porque além da privação da liberdade do sequestrado, houve uma lesão patrimonial às vítimas, né? Então preste atenção que isso vai influenciar na fixação da pena. Então, um exemplo de exaurimento é a extorsão mediante sequestro, o recebimento do resgate na extorsão mediante sequestro. Mas eu poderia ter um outro exemplo, que nós falamos sempre aqui em sala de aula, do cidadão que avança o sinal vermelho, o guarda apita,
o cidadão vai lá e diz, olha, seu guarda, toma aqui R$100 aqui, não me multe não. Na hora em que ele oferece os R$100, o crime de corrupção já está consumado. Mas se ele der os R$100 para o guarda, ele está exaurindo o crime de corrupção. Tá certo? Então isso é que é exaurimento. Não confunda o exaurimento, que é o pós-facto impunível, com a consumação, porque o exaurimento é depois, é um fato posterior à consumação e relevante para a configuração típica. Só com relação ao agravamento da pena, se por acaso, mesmo após receber o valor montante lá, consiga ser recuperado esse valor, continua sendo um agravante? Sim, com certeza. Mesmo que o valor seja recebido, se os sequestradores conseguiram receber, mesmo que depois ele seja recuperado, esse sequestro sempre vai ser mais grave do que o sequestro em que os sequestradores não levaram nada, tá? Vamos continuar agora falando, perguntando o seguinte. Mas, professor Franklin, quando termina e quando começa a preparação e quando termina e quando começa a execução de um crime? Essa aqui é a grande pergunta. Porque a gente sabe que a fase da cogitação fica só na parte mental. A partir do momento que ele começa a agir, vai lá e compra arma, já é a preparação. Mas quando termina a preparação e quando começa a execução? A resposta seria: a execução tem início com a prática do primeiro ato idôneo e inequívoco com a finalidade de consumar o crime. E o que seria esse primeiro ato idôneo e inequívoco? Por exemplo, uma pessoa que vai numa loja, compra arma. Depois ela vai numa outra loja, compra as balas. Coloca as balas num revólver, faz a tocaia da pessoa, esperando que a pessoa passe no local ermo. E quando a pessoa passa, ela dá o primeiro tiro. Esse primeiro tiro é o primeiro ato de execução. Se fosse uma lesão, ele vai na loja, compra uma faca. Percebe que essa faca está desamolada. Vai num amolador, amola a faca. Quando a faca está bem amolada, ele fica de tocar e espera a vítima chegar do trabalho, já tarde da noite, e esfaqueia a vítima para lesionar a vítima. Então veja que a execução ela é representada pelo primeiro ato idôneo e inequívoco de consumação. O que é ato idôneo? É o ato capaz de produzir o resultado. Atenção! Nós já falamos aqui, não custa nada repetir, que o Supremo Tribunal Federal entende que a arma desmuniciada não tem potencialidade ofensiva. Então você não pode, por exemplo, dizer que ato idôneo é o cidadão ir num local com a arma desmuniciada, porque ele não é capaz de produzir resultado naturalístico, pelo menos não o homicídio. Bom, professor, mas o cara pode matar com uma coronhada, mas tem que ser uma coronhada bem forte. Jogar o revólver na cabeça, sei lá. Claro que não se mata a pessoa assim. Pelo menos que eu, nesses 20 anos de MP, tenha visto. Bom, ato inequívoco é o ato que indiscutivelmente se destina ao resultado. Ora, você pega um revólver, você mira na pessoa e atira, é um ato inequívoco de que você quer o resultado. Se for inclusive em local, em região vital da pessoa, com certeza você quer matar essa pessoa. Você pega uma faca, amola essa faca e corta o braço dessa pessoa. Você quer a lesão corporal nessa pessoa. Você leva essa pessoa para uma clínica de aborto e lá, sobre anestésico, você induz essa pessoa, ela toma anestésico e as pessoas tentam então fazer o aborto dessa pessoa. Então, são situações em que é um ato inequívoco de que você quer praticar o resultado. Uma pergunta, questão de uma experiência que teve. Sim, pois não. Teve algum incidente que colocaram a Carnes Química, o chupa-cabra, lá no Pátio Belém. Uhum. Isso nós identificamos, que o nosso monitor apontou isso e nós denunciamos para a polícia. Uma queixa. Uhum. E vocês falaram que não teve vítima.
vítima ainda, porque só colocou. Aí houve uma tentativa, né? Se houve uma tentativa, mas o que eles disseram? Eu preciso ter um ato executório, precisaria que uma pessoa fosse lá e que através do chupa-cabra essa pessoa tentasse tirar o dinheiro dessa pessoa. Como ele só colocou o chupa-cabra no local e não houve subtração da coisa, se considera ato preparatório. Precisa ter. Não punibilidade da cogitação dos atos preparatórios, tá? A lei penal limitou a punição dos atos praticados pelo agente a partir de sua execução. Portanto, ficam fora da punição, em tese, a cogitação, né? Você pensa lá, fica pensando aquelas besteiras com a loura, ou a preparação. Você vai lá na loja, compra arma, você coloca o chupa-cabra lá no caixa eletrônico para ele subtrair os valores das vítimas. Deixando de lado a cogitação e os atos preparatórios. Então, em regra, a cogitação e os atos preparatórios não são puníveis. Todavia, em algumas situações, o legislador entendeu por bem punir condutas que poderiam ser consideradas preparatórias, como nos casos de associação criminosa, que é o 288, para quem não sabe, era a quadrilha ou bando, que hoje se chama, com a reforma do Código Penal, de associação criminosa, tá? Hoje a associação criminosa é punida pela simples preparação. Mas, professor, como é que eu sei que a quadrilha está se preparando? O que diz o 288? Associarem-se, né? Duas ou mais pessoas para praticar crimes. Então, basta que as pessoas se associem para praticar crimes. Veja, não precisa que eles pratiquem nenhum crime para que haja a consumação, né, da associação criminosa. Mas, professor, eles estão só se preparando, mas a lei pune aqui a preparação, é uma exceção. E a outra exceção é a posse de instrumentos para a prática de furtos, né? Eu expliquei para vocês que quando eu respondi por breves, como promotor de justiça, nós temos uma diligência com a delegada e encontramos um indivíduo que já tinha sido condenado várias vezes e respondia processo por furto e estava com um pé de cabra num local ermo, provavelmente com a intenção de arrombar as casas para subtrair coisa daquelas pessoas. Ora, senhores, prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Aqui está se punindo a preparação para a prática do furto. É uma contravenção penal prevista no artigo 25 da Lei de Contravenções Penais. Aí você vai me dizer, mas professor, qual é a garantia que eu tenho que ele iria subtrair? Nenhuma. Mas a tipificação da contravenção é clara. Se ele já tem processos de furto nas costas, já responde processo, e estava ali com um instrumento usualmente, né, utilizado para a prática de furto, eu estou em posição de enquadrá-lo nessa contravenção. Bom, se você me perguntar, professor Franklin, e os garantistas? Os garantistas não aceitam a punição pela preparação. Os garantistas não aceitam nem a punição dos crimes de perigo de dano. Eles só aceitam a punição dos crimes de dano efetivo ao bem jurídico. Todavia, vamos deixar de lado um pouco essa doutrina garantista. Vamos então falar agora das diferenças entre atos preparatórios e atos de execução. Muito importante, porque sempre fica aquela dúvida: quando é que o crime ficou só na preparação e quando ele iniciou a execução? No caso aqui do chupa-cabra, se não houve vítima, a polícia entendeu que houve só a preparação. Muito bem. Quais são essas teorias? Nós temos a teoria subjetiva, nós temos a teoria objetiva, se divide em teoria objetiva formal e objetiva material,
e temos a teoria da hostilidade ao bem, tá? Então vamos repetir: teorias subjetiva, objetiva, objetiva formal, objetiva material e teoria da hostilidade ao bem. Vamos explicar cada uma delas. Primeira teoria, subjetiva. Pela teoria subjetiva, haveria tentativa quando o agente, de modo inequívoco, exteriorizasse sua conduta no sentido de praticar a infração penal. Tá, professor, mas como é que eu vou exteriorizar a parte subjetiva dele? Eu vou entrar na cabeça dele, vou decifrar os pensamentos dele? Não, nada disso. Como eu já expliquei em outra ocasião, essa situação é apurada mediante processo penal. Ou seja, ele falou com uma testemunha que ia praticar aquele crime, ele deixou escrito em algum lugar, mandou uma mensagem por internet, um correio eletrônico, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, deu uma tuitada dizendo que ia matar aquela pessoa, ou mesmo falou para a própria vítima. Então eu tenho como saber se houve uma tentativa de modo inequívoco quando ele exteriorizou a conduta no sentido de praticar a infração penal. Não só o comportamento dele propriamente dito para o crime, como ele exteriorizou o que ele queria, qual era a intenção dele, falando para a testemunha, falando para a vítima, mandando mensagem, mandando correio eletrônico. A teoria objetiva, como eu disse, se divide em teoria formal e teoria material. A teoria objetiva formal, haveria uma tentativa quando o agente já tivesse praticado a conduta descrita no núcleo do tipo. Tudo que antecede a esse momento é considerado preparatório. Então preste atenção. Haveria tentativa quando o agente já tivesse praticado a conduta descrita no núcleo do tipo. Então, na hora em que ele dá o primeiro tiro, na hora em que ele dá a primeira facada, eu já teria uma tentativa. O que ficou para trás é ato preparatório. Então, por exemplo, ele quer matar a pessoa com um tiro. Ele foi comprar a arma, ele foi comprar a bala. São atos preparatórios. O tiro propriamente dito, na pessoa, na vítima, é o primeiro ato de execução. Ele quer matar uma pessoa com uma facada. Ele foi lá e comprou a faca. A faca estava cega. Ele mandou amolar a faca. Isso tudo é ato preparatório. O ato executório é o primeira facada que ele deu na vítima. Essa é a posição adotada por Belling, tá? Teoria objetiva formal, Belling. Teoria objetiva material. Eu hoje consegui tirar isso aqui, não sei se eu vou conseguir tirar agora. Professor, essa teoria objetiva formal, que antecede aí seria o antefacto punível? Teoria objetiva, nós estamos falando em teorias que dividem a preparação da execução. Não tem nada a ver com antefacto punível. Bom, se bem que pode ter a ver sim, porque se ficar para trás do ato executório, não é punível. Só passa a ser punível a partir, em tese, da execução do crime. O que é preparação e o que é cogitação não se pune, em tese, em regra. Teoria objetiva material. Ações que possuam necessária vinculação com a ação típica aparecem como parte integrante dela, sendo uma natural concepção ou que produzem uma imediata colocação em perigo de bens jurídicos. Vamos para cada parte desse conceito, para vocês entenderem. Ações que possuam necessária vinculação com a ação típica aparecem como parte integrante dela. Vocês concordam comigo
que ele comprar a bala para o revólver é uma ação que, por sua necessária vinculação com a ação típica, aparece como parte integrante dela para essa teoria. A pessoa comprou a faca estava desamolada. Ela foi lá e amolou a faca. Claro, ele pode matar com uma faca desamolada, mas ele preferiu matar, ter a garantia de que ele primeiro vai amolar a faca para matar a pessoa. Logo, há uma necessária vinculação com a ação típica, né? E segundo uma natural concepção que produz uma imediata colocação em perigo do bem jurídico. Por que eu posso dizer que a bala coloca em perigo o bem jurídico? Porque um revólver sem balas não tem potencialidade ofensiva, mas um revólver com bala provoca uma lesão potencial ao bem jurídico. Uma faca, muito bem, uma faca cega pode colocar em risco o bem jurídico? Pode, mas uma faca amolada, um bisturi elétrico, com certeza vai colocar o bem jurídico em perigo, muito mais em perigo. Então, aquele instrumento que tem maior potencialidade ofensiva, ele vai com certeza colocar o bem jurídico. Então, para a teoria objetiva material, que pregada por Carlos Parma, a necessidade de que você inclua essas ações que têm vinculação com a ação típica, não como simplesmente preparação, mas como atos propriamente de execução. Por essa tese do Carlos Parma, o chupa-cabra não seria considerado simples preparação, seria um início de execução do crime de furto. E finalmente nós temos a teoria da hostilidade ao bem jurídico, tá? Essa teoria diz que para se concluir pela tentativa, teria que se indagar se houve ou não uma agressão direta ao bem jurídico. O problema dessa teoria, que foi proposta por Meyer, é o seguinte: tá bom, beleza. Então, ele deu um tiro na pessoa, a pessoa não morreu. Houve ofensa ao bem jurídico, então houve uma tentativa. Beleza, o Meyer está correto. Todavia, temos um problema nessa teoria. Qual é o problema, professor Franklin? É o seguinte, gente. O Meyer se esquece que se você pegar uma arma, apontar para uma pessoa e disser, eu vou te matar, me atirar, pá! E essa arma não acertar na pessoa, e acertar na parede, ou acertar no chão, ou acertar no teto, não acerta na pessoa. Isso também foi uma tentativa, que nós chamamos de tentativa branca, porque ela não acertou a pessoa. Mas para o Meyer, como não houve uma agressão direta ao bem jurídico, não seria tentativa. E aí é que erra o Meyer nessa teoria dele. Portanto, gente, ainda não surgiu ainda uma teoria clara, objetiva, que solucione a diferença entre atos preparatórios e atos de execução. A teoria que está mais próxima seria, por analogia, a teoria subjetiva, por analogia, a teoria finalista da ação, em que você deve considerar a finalidade do agente. Se o agente tinha declarado a intenção dele para uma testemunha, tinha declarado para a própria vítima, ela está mais próxima de configurar a tentativa. Bom, mas então vamos fazer a seguinte pergunta. Professor, e se eu tiver na dúvida se o ato é preparatório ou é o ato de execução? Que é o teu caso. Gente, se houver dúvida, né, nos casos de irredutível dúvida, se o ato é preparatório ou de execução, o juiz terá que pronunciar um non liquid, negando a existência da tentativa, segundo os ensinamentos de Nelson Gria. O que é isso, professor? Eu explico. Assim como nós, no processo penal, se a gente tem
um indúbio pro réu, uma dúvida sobre a culpabilidade ou a inocência do réu, eu tenho que declarar o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida se absolve o réu. Na dúvida entre se os ladrões, ao colocar aquele chupa-cabra, praticaram um ato primeiro ato de execução, ou se eles simplesmente, como não houve vítimas, eles apenas estavam na fase de preparação para o crime de furto, nessa dúvida eu devo declarar um non liquid, ou seja, eu devo prevalecer que o ato não foi tentado, o ato foi um ato de preparação, porque na dúvida